Vamos lá, pessoal, continuar nosso revisaço aí. A gente já fez aí uma revisão rápida aí de inquérito policial, de alguns pontos importantes. Falamos aí do assunto ação penal e agora eu vou trazer um assunto importantíssimo na tua prova. Pode cair novamente, já foi cobrado pela FGV. E é um assunto chamado ação civil ex delito. Você diz assim, Bruno, o que é que eu preciso saber dessa ação civil ex delito? O que é isso? Veja, na verdade eu vou pedir para que você depois dê uma lida rapidinho, são poucos artigos do Código de Processo, do artigo 63 ao artigo 68 do Código de Processo. Do artigo 63 ao 68, você vai observar, basicamente são 5 artigos aí para você ler, que o Código de Processo Penal fala dessa ação civil ex delito. E o que é isso? Vamos lá. Qual o raciocínio que a gente tem que desenvolver para entender essa ação civil? Vê, todo mundo sabe que a sentença penal condenatória, quando alguém é condenado no processo penal, essa sentença penal condenatória ela vai gerar alguns efeitos. Se você quiser saber quais são todos esses efeitos, é só você pegar lá o Código Penal a partir do artigo 91 do Código Penal. A partir do artigo 91 do Código Penal, você vai ver quais são os efeitos que uma sentença penal condenatória gera no processo. Um desses efeitos, e aí vai interessar para a gente, para falar de ação civil ex delito, é a seguinte: toda ação penal condenatória, ela gera o efeito que é possibilitar a reparação dos danos que a vítima sofreu em razão da prática da infração penal. Então, toda vez que é proferida uma sentença penal condenatória, essa sentença constitui um título executivo judicial que a vítima da infração pode pegar esse título e ir para o âmbito cível, para lá no âmbito cível, reparar os danos que a infração penal lhe ocasionou. Qual é o detalhe, no entanto? É que essa ação cível, não é, que vai possibilitar a vítima reparar os danos que ela sofreu em razão da prática da infração penal, a gente chama essa ação civil de ação civil ex delito. Por quê? Porque vai ser uma ação civil que visa a reparação dos danos em razão da prática de um ilícito criminal. Sendo que o que é que acontece? A gente tem que saber os meios que o Código de Processo Penal possibilita essa reparação da vítima pelos danos que ela sofreu. O Código possibilita de duas formas. Eu vou explicar a primeira, depois eu explico a segunda, tá? Como é a primeira forma que pode reparar os danos que ela sofreu em razão da prática da infração? A primeira forma é a vítima aguardar a sentença penal condenatória transitar em julgado. Quando o acusado for condenado, transitou em julgado, o que é que a vítima pode fazer? Com o trânsito em julgado, essa sentença constitui um título executivo judicial. Aí o que é que ela faz? Ela pega essa sentença, leva para o âmbito cível para reparar os danos que ela sofreu. Em relação a essa sentença, é importante você lembrar de uma inovação que ocorreu no Código de Processo em 2008, que foi muito benéfico para a vítima. Qual foi a inovação? Antigamente, a vítima, quando pegava essa sentença penal condenatória e levava para o âmbito cível, qual era a merda? Era que antigamente o juiz condenava alguém e não fixava o valor mínimo para a reparação dos danos. Ou seja, a sentença penal condenatória era uma sentença ilíquida, onde não se fixava o valor para a reparação dos danos. Aí qual era a merda? A merda é que a vítima tinha que pegar essa sentença, ir para o âmbito cível, mas antes de executar, ela tinha que primeiro liquidar. Ela tinha que instaurar um incidente de liquidação de sentença. Porque a sentença penal condenatória só fixava que houve a prática da infração penal e ocasionou danos à vítima, mas não fixava qual era o valor. Aí antes, a vítima tinha que liquidar a sentença para depois poder executar. Ou seja, demandava mais tempo isso. Em 2008, qual foi a inovação? E essa inovação pode cair na tua prova, e se cair, tu tem que acertar. A inovação é a seguinte: hoje, o juiz criminal, quando profere a sentença, está lá no artigo 387, inciso 4º. 387 é o artigo que fala da sentença penal condenatória, o que é que ela tem que ter. E o inciso 4º do 387 vai dizer que hoje o juiz, quando fixa a sentença penal condenatória, se ele observar que teve uma vítima determinada e o dano ocorreu em razão da prática da infração, o juiz criminal já fixa o quê, pessoal? Ele já pode fixar o valor mínimo para a reparação dos danos à vítima. Então, o juiz criminal hoje, quando condena, ele já pode, na sentença penal condenatória, fixar o valor mínimo para a reparação dos danos. Veja que eu estou dizendo valor mínimo. Aí você diz, Bruno, e por que é importante isso? Porque com a fixação desse valor mínimo, olha como é bom para a vítima hoje. A vítima pega essa sentença penal condenatória e já tem um valor mínimo liquidado. Já tem um valor mínimo fixado. Aí o que é importante? Ela vai pegar essa sentença penal condenatória, pega esse valor mínimo que já é líquido, já vai para o âmbito cível para já dar a cacetada, amigo. Por quê? Porque já tem valor líquido fixado, ele já entra com procedimento de execução, sem que se precise liquidar esse valor. Agora você pode chegar para mim e dizer assim, Bruno, mas espera aí, isso aqui é valor mínimo. E se eu achar, eu como vítima, que preciso de mais valores para reparar o dano?
Pessoal, na verdade o legislador ele quis facilitar a tua vida. Ele não quis impossibilitar a tua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele fixou o valor mínimo. Se você achar que precisa de mais valores, o que é que você pode fazer hoje? Você já pode liquidar, né, os danos que você acha, que entende que ainda são devidos, e já executar a parte líquida. A fixação do valor mínimo não impede que você discuta no âmbito civil que precise mais valor. A fixação do valor mínimo é só para que aquele valor já seja executado de antemão. Então o que é que acontece? A fixação do valor mínimo, eu já posso pegar aquele valor mínimo, dar a cacetada, entrar já com o procedimento de execução, porque a sentença já é líquida nessa parte, e ao mesmo tempo entrar com o procedimento de liquidação para discutir no âmbito civil que eu preciso de mais valores, que o dano foi maior do que o juiz criminal fixou. Então, a ação civil ex delito, a primeira hipótese de ação civil ex delito é essa, eu aguardar o trânsito em julgado da sentença, com o trânsito em julgado, ir para o procedimento civil. Por quê? Porque com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, eu tenho um título executivo judicial que vai me possibilitar a reparação dos danos. Bruno, beleza, isso está onde? Essa hipótese. Artigo 63 do Código de Processo. Pega o 63 para a gente ler. Ó. O artigo 63, pessoal, preste atenção na leitura. Olha a primeira hipótese, né, em que eu posso querer no âmbito civil a reparação dos danos que eu sofri. A primeira hipótese está no artigo 63, que ela diz assim: transitada em julgado a sentença condenatória. Então, a primeira hipótese, eu tenho que aguardar o trânsito em julgado a sentença penal condenatória. Aí ele diz, poderão promover-lhe a execução no cível para efeitos de reparação do dano quem? O ofendido. No caso de incapacidade, o representante legal. E no caso de morte, os seus herdeiros. Essas pessoas podem entrar com ação civil ex delito. O parágrafo único vai te passar informação importante. É o que ele fala. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4º do artigo 387, que é justamente os valores mínimos. Mas olha o que ele fala agora. Sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente ocorrido. Então, ó, eu já posso executar e ao mesmo tempo que estou executando, já entro com procedimento de liquidação para liquidar o valor que eu entendo como devido. Beleza, pessoal? Tranquilo. Aí você diz, Bruno, mas quer dizer que eu só posso entrar com ação cível após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória? Eu tenho que aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória? Não, pessoal. Isso aqui é uma forma de você reparar os danos. Mas eu disse para vocês que, na verdade, eu tenho dois tipos de ação civil para eu reparar o dano. A primeira a gente já viu. Eu aguardar o trânsito em julgado da sentença para já ter o título executivo judicial e para ir para o âmbito cível. A segunda hipótese é que, devido à independência entre as instâncias cíveis e criminais, o que é que pode fazer? Imagine que eu fui vítima da prática da infração. Eu fui vítima e essa infração penal me ocasionou vários danos. Eu posso querer esperar o processo criminal para o acusado ser condenado, transitar em julgado, para aí sim eu pegar e ir para o âmbito civil, que foi a primeira hipótese, ou eu posso não querer esperar o âmbito criminal. Independentemente do âmbito criminal, eu já posso entrar com ação civil para querer a reparação dos danos que eu sofri. Qual vai ser a diferença aqui? É que se eu não aguardar, presta bem atenção, se eu não aguardar a sentença penal condenatória transitar em julgado, eu não vou ter um título executivo judicial para já começar a fase de execução. Porque quando eu aguardo a sentença penal condenatória transitar em julgado, eu tenho um título executivo judicial que já vai me possibilitar o quê? A execução. Se eu não quiser esperar e já quiser obter a reparação dos danos que eu sofri, no âmbito civil, eu primeiro vou ter que entrar com ação de conhecimento. Porque eu vou estar discutindo no âmbito civil se ocorreu ou não dano. Coisa que eu não preciso quando eu espero a sentença penal condenatória transitar em julgado. Porque quando a sentença condenatória transitar em julgado, o juiz criminal já bateu o martelo. Houve o fato, houve o dano, acabou-se. Então não discuto mais, eu já posso entrar com o processo de execução. Mas se eu não esperar a sentença penal condenatória, eu vou poder obter a reparação dos danos no cível. Vou, mas eu vou ter que entrar com ação de conhecimento. Aí você diz, porra, então não tem vantagem nenhuma. Tem uma vantagem. Qual é a vantagem? É que se eu entrar com ação de conhecimento, presta bem atenção agora que isso aqui é a cereja do bolo. Se eu entrar com ação de conhecimento, eu vou poder colocar tanto o acusado da prática da infração no polo passivo, como também os eventuais responsáveis civis. As pessoas que são responsáveis, não é, por ele pela reparação do dano. Coisa que não acontece quando eu espero a sentença penal condenatória transitar em julgado. Por que não acontece? Porque, raciocina, no processo criminal, só quem foi réu foi ele, o acusado da prática da infração. No processo penal, não participou do processo penal o responsável civil. Aí, quando a sentença penal condenatória é fixada,
Eu formo o título executivo judicial com quem fez parte do processo, ou seja, contra o acusado. Eu não posso, se eu tiver um trânsito em julgado de sentença penal condenatória, entrar com a execução contra o acusado e contra o responsável civil. Porque eu não posso. Porque o responsável civil não fez parte do processo. Como ele fez parte do processo, o título executivo não pode ser contra ele. Agora, se eu entro com ação civil de conhecimento, aí eu posso colocar o acusado e eu posso colocar também quem? O responsável civil. E se na sentença civil o juiz condenar os dois, aí eu tenho o título executivo judicial contra os dois. Aí você diz, e na prática qual é melhor? Aí, meu amigo, na prática, a vítima vai ver o que é melhor para ela. Se é melhor esperar a sentença penal condenatória transitar em julgado, para já ter um título executivo, para já executar agora só contra o acusado, ou se ele achar que o acusado é um fudido, não tem nada, não tem dinheiro nenhum, quem tem o responsável civil, o que ela faz? Não, quem vai ter é o responsável civil, meu amigo. Então não adianta eu esperar a sentença penal condenatória. Eu vou entrar aqui com ação civil, porque aí eu coloco o responsável civil no processo, e aí ele fez parte do processo, e eu vou formar um título executivo judicial contra ele, caso o juiz civil o condene. Deu para entender? Aí você diz, Bruno, essa ação está prevista onde? Está prevista no artigo 64 do Código de Processo. O artigo 64 vai dizer o seguinte, sem prejuízo do disposto no artigo anterior, ou seja, sem prejuízo de eu querer aguardar o trânsito em julgado de uma sentença penal, olha o que ele fala. A ação para o ressarcimento do dano poderá ser proposta no âmbito cível contra o autor do crime, e olha o que ele fala, e se for o caso, o responsável civil. Porque nesse caso eu posso colocar o responsável civil? Porque se eu não esperar a sentença penal condenatória, eu vou ter que no processo civil abrir um processo de conhecimento. Aí eu posso incluir o responsável civil, porque ele vai participar do processo e vai ter direito de defesa. E aí se eu tiver uma sentença cível, eu vou ter um título executivo judicial contra os dois. Tá claro isso aqui? Entenderam a lógica? Beleza. Bruno, mas tem um probleminha, né? Eu querer já entrar com ação civil sem esperar a demanda criminal. Qual é o problema? É que pode correr o risco, pessoal. Olha para cá que essa informação vai ser importantíssima. Se você entrar com ação civil de conhecimento, sem aguardar o trânsito julgado da sentença penal, pode correr o risco de o juiz civil dizer assim, olha, como tem uma demanda criminal em curso, eu vou suspender o âmbito civil para esperar a decisão do crime. Por quê? Porque a depender da decisão que se dê no processo criminal, isso aqui vai fazer coisa julgada no cível. Porque o juiz cível pode dizer o seguinte, eu estou com duas ações tramitando, uma criminal, que investiga o mesmo fato, e uma cível. A criminal para condenar, a cível para obter a reparação dos danos. Mas ele diz, peraí, se o cara for absolvido lá no âmbito criminal, a depender do fundamento da absolvição, isso vai vincular o âmbito cível. Exemplo, se chegar ao processo criminal e disser assim, o juiz absolva o acusado. Por que absolvo? Porque esse fato nunca existiu. Meu amigo, se esse fato nunca existiu no criminal, nunca existiu no cível. Então ele vai ter que ser absolvido lá e vai ter que ser absolvido aqui. Tá dando para entender? Por isso que pode acontecer de você entrar com ação de conhecimento e o juiz cível suspender. Esperando que seja decidida a questão no crime, porque a depender da adesão do crime vai vincular o cível, para depois do crime ele julgar a ação cível. Tá dando para entender? E essa previsão existe no parágrafo 1 do artigo 64. Olha o que diz o parágrafo 1 do artigo 64. Ele diz assim, intentada a ação penal, o juiz da ação cível poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela, ou seja, do juiz criminal. Por que ele pode suspender? Porque, repito, em algumas hipóteses, a decisão proferida no juiz criminal vai vincular o âmbito cível. Se lá o juiz disser, o fato nunca existiu possível também, então tem que ser absolvido aqui. Se lá ele disser, olha para cá, o acusado não praticou a infração, categoricamente não foi ele, se não foi ele lá, não foi ele aqui, ele tem que ser absolvido. O acusado praticou o fato em legítima defesa. Se ele praticou o fato sob o manto das excludentes de ilicitude, ele não cometeu ato ilícito. Se ele não cometeu ato ilícito, ele tem que ser absolvido aqui. Aí você diz, porra, Bruno, mas como é que eu sei quais são as hipóteses de decisões proferidas para o âmbito criminal que vai vincular o âmbito cível? Quando é que eu sei que a decisão no criminal vai fazer coisa julgada também no cível? Simples, amigo. Aí é quando você vai ter que ler os demais artigos. Porque olha o que diz o artigo 65. O artigo 65 vai dizer, faz coisa julgada no cível. A sentença penal que reconhecer ter sido o fato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito. Tá vendo? Então, a depender da decisão lá, faz conjugada aqui, excludente de ilicitude, faz conjugada. O artigo 66 vai dizer o quê?
Não obstante a sentença absolutória, no âmbito criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. O que significa dizer que se lá reconheceu a inexistência do fato, faz coisa julgada no procedimento civil também. Tá? Então, ó, o 67 vai dizer quando não faz, e aí é importante que você leia os demais artigos. Tranquilo? Então, ó, ação civil ex delito, revisamos nesse bloco, é um assunto importante para a tua prova, dá uma lidinha nesses artigos, tá? Porque se cair uma questão, sopinha no mel, fácil, você mata. Tranquilo? Então, vamos finalizar esse bloco por aqui, no próximo bloco, mais dicas para vocês.